Aqui está o aquário. Os acarás desovaram ao fundo, ali no vidro. Estão os ovinhos deles e eles estão defendendo os ovinhos de todo o aquário, dos peixinhos do aquário. Veja como o pai defende, a mãe protege. Olha só que interessante o vídeo dos peixinhos, e hoje nós vamos abordar justamente esse tema, proteção. Mas até que ponto essa proteção é saudável para os nossos filhos, né? Até que ponto nós devemos proteger as nossas crianças? E hoje a doutora Edilene vai falar exatamente sobre isso. Olá, estamos aqui novamente para falar um pouquinho lá do pedacinho da casa da gente, né? O que acontece, o que é proteção, como acontecem as proteções aí, né? Na nossa casa, na nossa família. O vídeo, eu achei bem interessante, ele foi feito na minha casa mesmo, quando eu via como era interessante como a natureza, como os peixes lidam com a proteção. E a gente aprende muito com isso, né? E eles estavam ali, estava tudo bem, o aquário ele vive em paz, em harmonia, até uma terapia lá em casa, né? Mas quando botaram os ovinhos ali no vidro, eles se transformaram. Então eles começaram a atacar os demais peixinhos, que para eles eram ameaça, né, que podem comer os ovinhos deles. Eles atacaram, um peixinho ficou ali guardando os ovinhos no vidro e o outro foi mesmo ameaçando ali os outros. Numa outra situação, ele chegou até a matar um dos peixinhos. Então a gente vê que também na natureza há exageros, não precisa matar também, né? Há exageros na natureza. E a sua pergunta foi bem pertinente, né? Até quanto que a gente deve proteger os nossos filhos? E isso gera aquela palavra que a gente chama de superproteção. Então, se for pensar na medida certa, queria até lembrar do Hipócrates, que ele falou que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Não é interessante? Então, na questão da superproteção, da proteção, é a dose da proteção. Se você está exagerando na dose, você está partindo, segundo Hipócrates, você está envenenando. Não está sendo positivo. Né? O bom remédio, a boa dose, é quando está na medida, está no equilíbrio. E quando nós exageramos a dose, nós estamos prejudicando o nosso filho, na verdade. Realmente, doutora, nós que somos mães, a gente tem esse instinto de galinha, de querer cuidar, né, de querer colocar nossos filhotes todos aqui embaixo da nossa asa. Mas como a gente sabe se a gente está exagerando nessa proteção? Qual é a medida certa dessa proteção? Os pais superprotetores têm uma causa para isso. Normalmente, ou eles são muito ansiosos, e porque eles são ansiosos, geram também filhos ansiosos. Quanto mais a gente está ansioso em casa, mais ansiosos os filhos, a casa fica, né? A gente tem esse poder, a mãe tem esse poder. A mãe ansiosa gera filhos ansiosos, ou causa ansiedade dentro de casa. A mãe, o pai inseguro geram filhos inseguros. Então, a gente tem que cuidar, ver qual que é a causa mesmo dessa nossa insegurança, para a gente não refletir tão negativamente na nossa vida mesmo. Uma coisa que gera muita superproteção é dependendo do histórico. De repente, eu tive problemas hospitalares com os meus filhos, nasceu de 7 meses, nasceu, né, antes do tempo, perdi bruscamente uma pessoa, né, teve algum acidente, alguma perda, então a gente fica muito com medo, né, desperta um medo na gente de perda e medo de perder a qualquer momento.
E isso a pessoa sempre fica apreensiva. E com esse medo, com aquele amor absoluto que a gente tem pelos filhos, a gente começa a querer poupar até de uma simples quedinha. O bichinho está lá, né? Está tentando andar, dar os primeiros passos, a gente fica assim, ai, né? E ele não anda nunca, né? Se for pensar, fica sempre no colo, nunca deixa ele estar andando, se socializando, estar com os amiguinhos. Então tem várias formas da gente estar vendo que a mãe, o pai, está se super protegendo, poupando ele de frustrações, de falar não, de brigar lá na escola, você vai lá defender, né? Deixa ele se virar também, né? Então a gente tem que permitir que eles sofram também, né? Que eles vivam também. Outro dia eu estava orientando uma mãe a deixar o filho dela chorar, por exemplo, para pedir uma mamadeira. Porque ele é tão bonzinho, que ele não precisa. Ele faz assim, né, dá uma gemidinha e já vai lá dar uma mamadeira. Faz um outro gemidinho e já faz aquilo por ele, né? Fica poupando e ele não precisa nem chorar, né? E não tem aquele ditado, quem não chora, não mama. Então deixa ele chorar, deixa ele pedir, deixa ele sofrer com aquilo. Realmente, doutora, eu tenho esse medo, na verdade, de proteger demais, e amanhã o mundo está aí. O mundo, às vezes, dentro da nossa casa tudo é cor-de-rosa, mas no mundo é cinza, não é verdade? E o que pode gerar, o que gera essa superproteção aos nossos filhos? O que pode causar no futuro deles? Isso é prejudicial? Isso é... O que acontece, doutora? Essa pergunta é uma das mais importantes, porque é com isso que a gente se preocupa, com as consequências, né? Essa superproteção gera essa criança não tem uma autoconfiança dela mesma, né? Então ela é uma pessoa sempre insegura, tímida, ela não vai provavelmente na profissão dela ela não vai ser uma pessoa criativa, que acredita nela, que vai ser, né, vai assumir desafios diferentes, ela sempre vai procurar saber o que os outros pensam, sempre é insegurança. Então, além da insegurança, o que gera dentro da família da gente é o pior, que é o filho folgado. O filho folgado por quê? Porque a gente faz tudo por eles, dá copo de água na mão deles, né? Gera aquele filho folgado mesmo. Passa o dia sem fazer nada, exatamente porque nós fazemos por eles. E por que nós fazemos por eles? Porque nós temos medo, nós não confiamos que eles podem fazer. A gente cria um filho dependente da gente por egoísmo. Né, egoísmo, por medo de perdê-los, por medo deles não conseguirem, eles acabam não fazendo as coisas, porque os pais fazem tudo, suprem, sufocam, né, aquele filho. Então, eles começam a folgar, eles vão pegar a parte boa do negócio. Né? Agora, que os filhos não gostam de pais que sufocam, isso não é positivo mesmo. Eles não gostam dos pais que sufocam, que ficam sabendo de tudo, que fica lá olhando tudo que faz, que, né, não libera o filho para ir dormir na casa do amiguinho, já está uma idade que já dá, né? Então, não libera para nada, não pode chegar mais tarde um pouquinho, porque os pais não confiam. Tem até um tratamento, dá uma palestra à parte, né? Um tratamento especial, como os filhos podem sobreviver a pais superprotetores. Não é interessante isso? Porque precisa ter um jeito de sobreviver a isso mesmo, porque é muito sufocante. Eles precisam saber quem eles são, a capacidade que eles têm, a competência que eles têm, que eles se sentem totalmente inábeis com o mundo, incapacitados para o mundo, eles precisam sempre ter alguém junto com eles. Então, a folga é uma coisa que pega bastante também, né? A insegurança e a folga pega bastante, e isso é resultado da nossa atitude com eles. Realmente, doutora, essa questão da folga, eu percebo isso em casa, com a minha pequena. Às vezes, quando ela volta da casa da vovó, porque os avós, eles fazem muito isso, né? Proteger, porque a parte de educar já passou, a parte de educar fica pra gente, né? Na verdade, acho que é até a função do avô estragar um pouquinho, né? E a minha filha, quando ela volta da casa da vovó, ela sempre fala, não sei fazer isso, mamãe, não sei fazer aquilo. Eu sempre digo para ela que não existe o não sei, na verdade, né? Existe o eu vou tentar, eu vou fazer, eu posso. É o que eu passo para minha filha, tá certo isso, doutora? É assim mesmo?
nós devemos incentivar com palavras afirmativas, palavras de incentivo, de que eles podem, de que eles conseguem. É isso que vai ficar marcado na mente. Se a gente ficar assim, você vai cair, não sobe, você vai cair. Então vai ficar marcado naquilo, né? Aquilo na mente, de que ele vai cair sempre. Isso vai ficar para sempre ecoando na mente dele, que ele vai cair, que não vai dar certo, né? Que você vai ser sempre como fulano, né? Você não vai dar certo na vida. Por quê? Tem alguns sentimentos por trás aí dos pais que eles querem mesmo que os filhos continuem independentes dele. Então a gente fica cuidado com as mensagens, você vai cair. Você não, olha, né? Então cuidado com as nossas mensagens, com o que a gente fala, dá o devido valor. Uma outra coisa que é legal a gente estar falando, é incentivar com essas palavras afirmativas, é a gente ser sincero também, inclusive com a gravidade do negócio. Se a criança caiu, começou a chorar, tudo, a gente vai lá, ai meu Deus, vai lá, e fala assim, ai não foi nada, e o menino está todo quebrado, né? E é esquisito isso. Ou vai tomar uma injeção, ai é só uma picadinha, e vai doer, né? Então a gente tem que ter cuidado com a nossa sinceridade, ou que a gente está enganando, a gente tem que ter sincero. Vai picar, vai doer um pouquinho, né? Está sangrando, mas a gente vai tratar, vai cuidar disso. A gente tem que dar o devido valor, incentivar. E cuidado também para não ser o escândalo também. Ai, meu Deus! Porque o ansioso, os pais ansiosos, né, os superprotetores, eles veem o menino morrer ali na frente porque ralou o joelho. É isso, viu sangue, a gente já pensa o pior, porque tem uma lente de aumento enorme o superprotetor. Tem aquela lente, aquela lupa que aumenta tudo. E não é, se você for pensar realmente no tamanho do ferimento, no tamanho da queda, tudo, você não precisa né? E aqui, o jeito que você agir, o filho também vai ficar com aquele olhão daquele tamanho, assustado, meu Deus, eu vou morrer. Então, a sua atitude diante da queda, do ferimento, dos pequenos acidentes que tem direto com crianças pequenas e tudo, a sua atitude, a sua reação, eles estão olhando. E você, depende do que você fizer, eles vão se assustar ou não. Então, mantenha a sua calma, respira. Filho, vai dar tudo certo, a gente vai cuidar disso, mesmo que o negócio está feio. Mas vai dar tudo certo, né? A gente vai estar cuidando disso. Ser bem sincero, mas dar o real tamanho ao problema. A gente não ficar criando muita história com isso, para enfeitar muito, não, né? Então, cuidado com as suas reações, com o exagero de reação, de fazer muito escândalo. Ai, meu Deus! Ou também você fala, não é nada, não. Isso também você está desprezando a dor dele. É assim, está doendo, pai, né? Não é nada, não é nada. Não, não, filho, vamos ver isso aí. Olha, vai, né, dar um beijinho para sarar. Dá atenção para isso, né? Então, a superproteção tem esses dois lados. Nós temos que ter cuidado em ou proteger demais ou ser ausente demais. É isso que é a mensagem que eu queria passar para vocês, né? Que se a gente não está errando na dose ou de mais ou de menos. Enquanto tem pais superprotetores cercando por todos os lados, tem os outros que são muito ausentes, que não estão em casa nunca, que não olham nunca o filho, que cai, ele nem vê o que está acontecendo, que grita, que chora. E o pai ou a mãe, né? Isso tanto faz. Estão totalmente alienados, desligados. Está lá no computador, está lá na novela, está lá no sofá e não está nem aí para o filho. Então, qual é o tipo de pai que você tem sido? Se qual dose que você tem sido? O pai ausente, desligado, ou se você tem pecado também pelo exagero? Vamos pensar bem na nossa dose. Ainda dá para resgatar. A gente dá para se corrigir. Se nós temos sido ausentes, esse é um pecado talvez até bem mais grave, né? A ausência. Então, mas dá para a gente corrigir isso. Se você é um pai ou uma mãe, né, uma avó muito ansiosa, altamente ansiosa, às vezes é um caso até de se tratar, de cuidar dessa sua ansiedade, desse exagero, para amenizar mais um pouquinho, para você não ter que ser um pai tão superprotetor e não gerar um filho tão inseguro, que não vai vencer na vida porque ele não acredita nele mesmo, ele precisa das outras pessoas. Então, tem formas de você melhorar. Existe
existe esperança para isso, existe tratamento para isso. Se você acha que está exagerando, busque ajuda, procure uma terapia, procure auxílio, às vezes até com médicos, né? A gente pode estar tratando disso, dá para cuidar disso. E se o seu filho já está bem inseguro, já está bem dependente, já tem toda uma situação já que está comprometendo ele, também precisa de ajuda. Mas já vai ajudar bastante. Se você corrigir a sua própria atitude de exagero, conta até 10 primeiro, antes de tomar uma atitude, antes de falar uma coisa exagerada, avalie a situação, vê qual que é o tamanho da situação mesmo, qual que é a gravidade da situação. Pensa no que você vai falar antes, na sua atitude, e depois você fala e toma sua atitude. E na questão da ausência, seja mais presente, seja mais carinhoso, atento, olhe para ele, né, para o seu filho, para que ele seja um filho que não precise chamar atenção. Né? O filho que chama atenção, né, eu ouvi falar uma vez, um filho falando, olha, toda vez que o meu pai briga comigo ou desfaz de mim, eu coloco um piercing no rosto. É interessante isso, né? E qual que é a razão disso, né? Se não chamar a atenção de uma forma, né? Meu pai não olha para mim, às vezes a indisciplina na escola, né? O pai tem que ir lá toda semana lá ver o que está acontecendo, porque ele brigou, porque ele não está indo bem na escola. Às vezes o menino é super inteligente, está tirando notas baixas. Por quê? A única forma de chamar a atenção é com a indisciplina. A única forma que ele consegue atenção, nem que se seja uma bronca do pai, mas eu estou conseguindo chamar a atenção. Então, por que a gente não dá essa atenção de uma forma positiva? Olha para o filho, cuida, vê o que está acontecendo, em vez de ir lá e ainda espanca o menino porque está indo mal na escola, e a razão principal é porque você não está dando atenção. Senta, conversa, você vai ver, se você der tempo de qualidade, né? A gente vai poder ter uma família de qualidade, filhos de qualidade, bem educados, bem criados, para a vida e para o mundo serem fortes, enfrentar essa vida aí que não é nada super protetora com a gente.